Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Como vai? Você já me conhece, eu sou o professor Valderson Amaro Lima. Essa é a nossa disciplina Planejamento Estratégico no Setor Público, do MBA em Gestão de Instituições Públicas. Eu vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou um homem de cor parda, cabelos originalmente castanhos, no momento meio sem cabelos. Então, vocês podem considerar que eu sou uma pessoa meio careca. Estou trajando uma calça jeans escura, de uma camiseta polo na cor preta, e este é o sinal que me representa na comunidade surda. Eu estou nos estúdios do campus Porto Velho, Zona Norte, e atrás de mim nós temos uma parede branca com as iniciais EAD, Mudando Realidades na tonalidade verde escura. Bom, seja bem-vindo à nossa aula 1, Conceitos Introdutórios de Planejamento. Nosso objetivo nessa aula, como o próprio título dessa aula já diz, é a gente poder trazer para vocês uma perspectiva introdutória a respeito do que seja planejamento estratégico no âmbito do setor público. Contudo, nessa aula, nós vamos ficar mais na esfera do conceito introdutório de planejamento e a sua relação com a estratégia, tá? O nosso tema de hoje, ele está baseado no livro de Henry Mintzberg, Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico, mais especificamente no capítulo 1, que trata de planejamento e estratégia. Esse livro está disponível na minha biblioteca, onde vocês receberam no ambiente virtual a orientação de acesso para fazer a leitura do capítulo 1 do conteúdo da nossa aula de hoje, né? Qual que é a ideia que Mintzberg traz para a gente em relação a planejamento e estratégia? O que ele quer que a gente compreenda, né? Primeiro, eu preciso alertar você sobre o seguinte. O livro de Henry Mintzberg, Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico, ele é um clássico da literatura quando se fala de administração, especificamente de planejamento, porque, acima de tudo, ele é um livro crítico, que rompeu barreiras, que quebrou paradigmas da época em relação ao entendimento sobre planejamento, ao entendimento sobre estratégia. Então, Mintzberg, como você percebe na leitura, ele faz vários questionamentos em relação ao planejamento e à estratégia e em relação à ligação entre planejamento e estratégia, questionando, inclusive, o título, o nome da nossa própria disciplina, Planejamento Estratégico, né? Então, vocês percebem na leitura de Mintzberg um tom crítico, teórico, né, em relação a toda a base que existe em torno dos conceitos de planejamento e de estratégia. E aí, qual que é a ideia desse capítulo Planejamento e Estratégia, né? Primeiro, ele traz para a gente um questionamento sobre o que é planejamento. Então, o capítulo ele está estruturado em 3 ideias, né? Que é desmistificar o que é planejamento, trazer para a gente um aporte sobre por que planejar, afinal, né? Para que fazer isso? Para que fazer um planejamento? E também a ideia de estratégia. Então, nesse capítulo, Mintzberg faz uma introdução a respeito do assunto, linkando o planejamento e a estratégia,
ao mesmo tempo em que ele opina, né, em que ele afirma sobre o porquê se fazer isso, né, o porquê fazer um planejamento alinhado com a estratégia das organizações. Então, inicialmente, respondendo à pergunta, né, sobre o que é planejamento, nós temos 4 afirmações que o autor traz no livro em relação ao que seja isso, mas no sentido de confronto com as ideias presentes na época, né? Então, primeiro, planejamento é pensar no futuro. Mas, ora, eu só penso no futuro se eu fizer um planejamento, né? O que está contido nessa afirmação em relação a dizer que planejamento é pensar no futuro, né? Existe aqui uma associação aonde o planejamento se resuma a isso, né? Outra afirmação, planejamento é controlar o futuro. Ora, qual é a base de controle que existe em você fazer um planejamento? Em que esse planejamento pode, de fato, controlar o futuro de uma organização? Esse controle, ele realmente existe, ele só existe se eu fizer um planejamento, né? São questionamentos que o autor traz em relação a essas duas afirmações conceituais. Terceiro, planejamento é tomada de decisão. Tá, ok. Todo planejamento, ele exige uma tomada de decisão? Quer dizer, tudo que eu planejei algum dia, né, todas as fontes de pensamento, de planejamento, eles se tornaram decisões de fato, né, numa organização ou na vida do ser humano? Então, são questionamentos que o autor vem trazendo. Nem toda tomada de decisão está embasada em um planejamento, assim como nem todo planejamento é seguido para a tomada de decisão. Outra afirmação, planejamento é tomada de decisão integrada, né? E aí a gente questiona, o autor questiona, na verdade, né? Até que ponto vai essa integração na relação que nós já pontuamos entre planejamento e tomada de decisão, né? Qual é a integração que existe para essa ação? Então, fechando esse entendimento, né, sobre o que é planejamento, o conceito que permanece e que é defendido nesse livro, né, é o planejamento como um procedimento formal para produzir um resultado articulado na forma de um sistema integrado de decisões, né? O que é o procedimento formal, né? É, de fato, um documento, né? É uma formalização daquilo que você entende, o que a organização entende, como sendo o caminho a seguir em direção a determinada decisão estratégica que já foi tomada, né? Esse documento, esse procedimento formal, ele é utilizado para produzir um resultado articulado. O que é esse resultado articulado, né? É o produto da própria estratégia, né? Afinal, nós estamos falando de planejamento e estratégia. Então, a ideia conceitual de Mintzberg é o planejamento como um procedimento de formalização para produzir um resultado articulado, ou seja, um produto da estratégia concebida, né? Na forma de um sistema integrado de decisões. Sistema integrado de decisões no sentido de que esse planejamento ele sirva de base para que você construa a partir dele planos, né, e programas articulados, interdependentes, que vão levar à consecução daquele produto da estratégia que foi definido ali como o resultado articulado, certo? Então, esse conceito, ele tem uma ênfase na formalização, né? Essa formalização é aquilo que já foi definido no próprio conceito aqui em cima, que é
o procedimento formal, o planejamento como procedimento formal, tá certo? Então, essa ênfase na formalização, ela permite, né, 3 ações necessárias, que são a decomposição, onde você pode, a partir daquilo que foi formalizado, decompor esse procedimento em etapas, em partes, né, em planos e ações que vão ser tomadas para poder você atingir esse resultado articulado, certo? Ele também exige a própria articulação, ou seja, né, você, ao fazer essa decomposição, é preciso prever que exista uma articulação no sentido de complementação dessas ações que estão sendo decompostas, né? E a terceira, a racionalização. Ao fazer isso daqui, é possível racionalizar no sentido de avaliar quais são, de fato, as atividades, os procedimentos que são essenciais para aquele processo, para aquele procedimento, para aquele plano que está sendo concebido a partir dessa ideia do planejamento como um procedimento formal, certo? Dando sequência, o segundo questionamento trata de por que as organizações precisam planejar, né? E aí, por que planejar, né? E aí a ideia que a gente tem as organizações devem planejar para, né, coordenar suas atividades, ok, mas só vai existir coordenação das atividades se tiver um planejamento anterior. Não existe atividades coordenadas se não houver um plano, um planejamento estratégico relacionados a ela. Quer dizer, a ausência do planejamento leva à desarticulação total das atividades, né? Isso é puramente real no dia a dia das organizações ou não, né? Assegurar que o futuro seja levado em consideração, né? E aí é um pouco mais complexo ainda, quer dizer que eu só concebo o futuro de uma organização a partir de um planejamento, né? Eu preciso obrigatoriamente fazer um planejamento para poder assegurar que o futuro seja levado em consideração, né? As organizações devem planejar para ser racionais, certo? Quer dizer, só existe racionalização se houver planejamento, né? Ou para controlar, né? E aí, da mesma forma, né? Só existe controle se houver o planejamento. Não é possível exercer nenhum tipo de controle sobre as atividades da organização se não tiver havido um planejamento relacionado à estratégia anteriormente. Então, são esses questionamentos que suscitam ao autor, né, a necessidade de que o entendimento seja repensado em relação à relação entre planejamento e estratégia e como esses conceitos eles se entrelaçam, né? Então, fechando essa ideia, o Mintzberg ele traz a seguinte perspectiva, né, de que a administração da estratégia pode ser separada da gerência de operações, né? Então, quando nós falamos de controle, quando nós falamos no slide anterior, né, de racionalização de atividades, a gente está falando de uma gerência de operações, a gente está falando de como as coisas acontecem ali no dia a dia de uma corporação, de uma instituição, de uma organização, né? E aí a ideia defendida aqui é que a administração da estratégia, quer dizer, a ideia central em torno de qual é a visão, qual é o futuro dessa organização, o que nós esperamos enquanto organização, qual é a estratégia que nós concebemos enquanto organização, ela pode ser separada da gerência de operações, que é como as coisas são conduzidas e geridas no dia a dia da organização. Então, o próprio processo de elaboração da estratégia, ele pode ser programado pelo uso de sistemas formais. Então, por que planejar, né? Essa é a resposta aqui do que Mintzberg questionou, né? Então, graças a seus poderes de formalização, o planejamento ele se torna o meio
de criar e também de operacionalizar a estratégia, né? Então, vocês percebam que nós temos dois conceitos diferentes, né? Nós temos a estratégia e nós temos o planejamento, né? São duas coisas distintas, aonde, né, o porquê planejar é que o planejamento ele se torna essa forma, né, da estratégia, né? No próprio conceito aqui, né, a formalização como meio de criar e de operacionalizar a estratégia. Então, é por meio do planejamento que eu posso tanto conceber essa estratégia, quanto colocá-la no dia a dia das organizações, operacionalizar no dia a dia das organizações. Então, em outras palavras, o planejamento estratégico é a melhor prática de elaboração de estratégia. Então, o que o autor defende, né, e aí já complementando, é que esse planejamento, ele é uma formalização da ideia conceitual da estratégia, né, de qual é o caminho a ser seguido por essa organização, tá certo? Dando sequência para a resposta à terceira pergunta de Mintzberg em relação ao objetivo do capítulo 1, que é o que é estratégia, né? Nós temos um quadro aqui conceitual em relação às escolas do pensamento de formação de estratégia, onde o autor ele separa em dois grupos, né? Aqui nós temos o grupo 1 e o grupo 2, em relação às principais escolas mapeadas da formação de estratégia e a visão do processo em relação a cada uma dessas escolas de pensamento, né? E aí a gente percebe nessa separação de grupos realizada pelo autor, no sentido de que no rol aqui de escolas do grupo 1, nós temos uma formação, uma visão de processo muito mais relacionada com a questão do planejamento, né, numa ideia um pouco mais analítica de formalização, e no grupo 2, uma visão de processo um pouco mais teórica de pensamento em relação às próprias concepções de formação da estratégia. Então, esse quadro, essa tabela, né, ela especifica uma separação teórica entre esses dois grupos de escola que é realizada pelo autor, resumindo um pouco da trajetória em relação às escolas de pensamento na formação estratégia, né? E aí, indo para a resposta sobre o que é estratégia, o autor traz inicialmente duas afirmações, né, em relação ao que seja. Primeiro, estratégia é um plano, e segundo, estratégia também é um padrão, certo? E aí, diferentemente do que o autor fez em relação ao conceito de planejamento, aonde ele foi desmistificando algumas ideias, né, conceituais em relação à questão do que seja planejamento, no conceito de estratégia, o autor ele traz justamente um de acordo, né, em relação a essa orientação que está posta, de que sim, estratégia é um plano e estratégia também é um padrão, né? Então, as organizações, elas desenvolvem planos para o seu futuro, certo? E também extraem padrões de seu passado. Quer dizer, as organizações aprendem a partir daquilo que foi executado, né? A partir do padrão que foi executado. Então, nós podemos chamar uma de estratégia pretendida, que são os planos, e outra, né, de estratégia realizada, que é o padrão, é aquilo que foi de fato executado e que se torna, então, padrão na organização. O mundo real, ele afirma, envolve inevitavelmente pensar à frente, né? Mas também uma certa adaptação durante o percurso. E aí nós temos então aqui uma figura para que a gente possa fazer uma análise em relação
a esse conceito de estratégia. Então, aqui nós temos os planos, né? Estratégias pretendidas, nós temos o plano, vou colocar aqui plano, e aqui nós temos o padrão, né? Ou a estratégia realizada, aquilo que se torna posteriormente um padrão na organização. Entre aquilo que foi pensado, né? Aquilo que se pretendia e aquilo que se realizou, nós temos o que o autor chama de estratégia deliberada, que é aquilo que se optou de fato por tocar adiante, né? Por realizar, por executar, certo? E a estratégia emergente, que é aquilo que surge ao longo do processo entre o plano e a execução, né? Entre o plano e aquilo que foi realizado. Qual que é a ideia em relação a essa figura, né? Nem tudo o que é pretendido se torna realizado, porque vocês percebam aqui, nós temos aquelas ideias que foram pensadas lá atrás, mas que ficaram pelo caminho, né? Elas se tornaram estratégias não realizadas, certo? Do contrário, aquelas ideias, né, pretendidas lá atrás e que caminharam no sentido da realização, nós chamamos de estratégia deliberada. Quer dizer, deliberou-se por levar essas estratégias adiante, né? Por levar essas ideias adiante. Só que ao longo desse processo, nós temos o que o autor chama de estratégia emergente. Qual que é a ideia em relação à estratégia emergente? A organização ela não pode se fechar para o mundo durante esse trajeto. Ela precisa estar aberta. As organizações aprendem ao longo desse processo. Esse aprendizado, ele permite a organização abrir mão de determinadas ideias e absorver ideias emergentes ou estratégias emergentes ao longo do processo que vão contribuir com a realização de uma estratégia. Então, quando o autor fala que, inevitavelmente, a estratégia ela precisa congregar planos e padrões, é no sentido de que ela não pode ser totalmente deliberada e ela não pode ser totalmente emergente, né? Uma boa estratégia, ela precisa alocar aquilo que foi inicialmente pensado e que se tornou ali uma opção deliberada enquanto estratégia de ser executada, e aquilo que foi aprendido ao longo desse processo com a absorção de estratégias emergentes que contribuem nesse sentido. Então, voltando aqui, poucas estratégias podem ser puramente deliberadas, se é que alguma pode, e poucas puramente emergentes. Por quê? Não se pode ter a total deliberação em relação àquilo que foi pensado inicialmente, você precisa estar aberto para as ideias emergentes, para as estratégias emergentes, e ao mesmo tempo você não pode não ter ideia nenhuma inicialmente e permanecer apenas seguindo a maré, né? Absorvendo estratégias emergentes sem ter um plano anterior. Então, todas as estratégias do mundo real precisam misturar as duas de alguma forma. Tentar controlar sem interromper o processo de aprendizado. Essa tentativa de controle é o plano inicial, né? Onde você delibera por ações e estratégias que te levam a um caminho. Mas esse controle ele não pode abrir mão, né, dessa trajetória, do aprendizado que você tem nessa trajetória. E aí o autor traz outras duas perspectivas em relação à estratégia. Estratégia é posição e estratégia é perspectiva, né? E, de novo, é claro que as organizações precisam considerar ambas, posição e perspectiva, na formação de estratégia. Então, o que é a estratégia de posição, né? É quando a organização ela define por um posicionamento no mercado, né? Ela escolhe um nicho, ela escolhe uma posição que ela vai ocupar.
E a estratégia, enquanto perspectiva, é como essa organização vende, ou qual é a imagem que essa organização passa para o seu público, quanto à sua atividade que executa. Então, vocês percebam que essas duas ideias, né, de posição e de perspectiva, é uma ideia que está relacionada com o mercado privado, né? Então, não é objeto da nossa disciplina que trata do planejamento no setor público, embora o autor ele faça daí a sua devida correlação, né, para o setor privado. Então, fechando aqui o nosso entendimento, né? O planejamento estratégico não pode ser sinônimo de formação de estratégia. O planejamento ele é uma abordagem para a formulação da estratégia. Qual que é a diferença entre formação e formulação? Na formação, você tem uma ideia de concepção da estratégia, né? Então, o planejamento estratégico, ele não é a concepção da estratégia, ele não pode ser sinônimo de concepção da estratégia, mas ele é sim uma abordagem de formulação da estratégia, quer dizer, de formalização no conceito que o próprio autor traz, né? De você documentar, de você decompor, de você definir, enquanto planejamento, as ações que vão ser executadas a partir daquela concepção estratégica que foi concebida inicialmente. Então, nessa relação entre planejamento e estratégia, a gente precisa entender que são distintos, né, o planejamento e a estratégia, contudo, eles se complementam, no sentido de que o planejamento ele se torna uma abordagem possível para a formulação da estratégia, mas não a única, tá? Existem outras, tá certo? Então, com isso a gente fecha aqui a nossa aula 1, corta para a atividade 1, vocês têm uma lição disponível em relação ao conteúdo dessa unidade, que vocês vão fazer como atividade de percurso da nossa disciplina. Vamos lá! Educação à distância, mudando realidades.